Oi, gente. Hoje eu vim aqui para a gente discutir um pouquinho sobre jejum intermitente, tá? Esse é um tema que há um tempo as pacientes sempre me falam para a gente discutir um pouco, porque é uma dúvida frequente de consultório, se é uma boa estratégia, se funciona. Então, a primeira coisa importante que a gente precisa entender é o que é o jejum intermitente. Então, a gente vai começar definindo, tá? Então, o jejum intermitente ele é uma estratégia nutricional, tá? Consiste num período de jejum intercalando com um período de alimentação. Por isso o termo jejum intermitente, porque você vai interromper esse período de jejum. Esse período de jejum, ele varia, tá? De acordo com o protocolo que está sendo utilizado, tá? Existe jejum de 12 horas, jejum de 14 horas, jejum de 16 horas, 24 e até de 36 horas. Né? Esse não muito recomendado, reservado apenas para pessoas muito treinadas, tá? Mas em geral, um jejum aí de 18 horas já é considerado um jejum bem efetivo como estratégia de emagrecimento. Durante o período de jejum, como o próprio nome indica, você não vai ingerir alimentação. Nesse período de jejum está liberado líquidos sem adoçar. Então está liberado água, está liberado café, está liberado chá sem açúcar ou adoçante. Alguns recomendam que se pode utilizar uma pequena quantidade de estévia. No entanto, o ideal mesmo é você não adoçar esses líquidos. Então, nesse período do jejum, está liberado esses líquidos sem adoçar. No geral, café, chá e água. Quando abre o período da alimentação, que é a chamada janela de alimentação, que é o período que você quebra o jejum, que você interrompe o jejum, é o período onde você vai poder se alimentar. Esse período também varia em tempo, de acordo com o protocolo que está sendo utilizado. Poderá ser uma janela aí de 12 horas, se for um protocolo inicial 12-12, poderá ser uma janela de 8 horas, uma janela de 10 horas, uma janela de 6 horas ou de mais tempo, de acordo com o protocolo, ou menos tempo. Então, essa é a fase da alimentação. Nesse período, você está liberado para se alimentar, tá? De acordo com a sua fome, né? Com o mecanismo de fome, não existe uma regra, se tem que comer de hora em hora, de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas. Em geral, é de acordo com a sua vontade, tá? O que é muito importante mesmo é o que você vai comer nesse período da alimentação, tá? Então, é óbvio que se você está usando uma estratégia para perda de peso, se é para emagrecimento, você não vai estar liberado de comer todos os alimentos. Não funciona dessa forma, né? Eu passei X horas em jejum, passei 18 horas em jejum, vou ter agora essas 6 horas que eu estou livre para comer. Não. Você vai ter que entrar em déficit calórico. Então, você está fazendo um processo ali de redução de calorias. Então, você vai ter que comer menos alimentos. Então, você vai ter que prestar atenção nas porções, tá? E também não será todo tipo de alimento. Então, você não deverá ingerir carboidratos simples, não deverá ingerir industrializados, alimentos ricos em açúcar refinado, não deverá ingerir refrigerantes, não deverá ingerir sucos de caixinha, não deverá ingerir frituras e nem doces, e nem outros tipos de alimentos que são considerados como não tendo valor nutricional e que atrapalham a dieta. Isso é uma estratégia de emagrecimento, então esses alimentos não podem entrar. O que você vai poder comer na janela de alimentação? Idealmente, aqueles alimentos ditos como carboidratos de cadeia complexa, então estarão liberados grãos, cereais, né, respeitando ali as porções. Vai estar liberado também as proteínas, ovos, peixe, frango. Vai estar liberado também legumes, frutas com um índice glicêmico baixo, tá? Então, basicamente, nesse intervalo, você vai fazer uso de bons alimentos, de uma boa alimentação, em quantidades de porção adequadas. Então, isso vai ser o que você vai lançar mão nesse período da janela de alimentação até iniciar o novo período de jejum. Como que é a mecânica disso? A mecânica disso é a seguinte, acredita-se que, e de fato em parte isso acontece, tá? Quando você entra na fase de jejum, você está numa fase de catabolismo. Então, o seu organismo ele vai se valer dos seus estoques para poder gerar energia para os seus processos vitais, para tudo que você faz, para o funcionamento do seu organismo. A glicose ela é o substrato mais utilizado
para gerar essa energia. Então, inicialmente, ele vai se valer dos estoques de glicose. Mas o objetivo com o jejum é que ele vá até os estoques de gordura e passe a usar substâncias ditas corpos cetônicos, que são frutos da degradação das gorduras. O objetivo é que o seu corpo utilize o corpo cetônico, degradando gordura, tá? Ele chega até esse ponto, ao invés de utilizar a glicose apenas, porque quando ele utiliza a glicose, você vai ter ali uma baixa reserva de glicose, e a glicose é o principal substrato dos processos energéticos. Então, com a glicose baixa, você pode até ter uma redução do seu metabolismo, e não é esse o objetivo que a gente quer. O que a gente quer aqui é que você tenha um desgaste das gorduras, um consumo dos estoques de gordura. Então, é disso que se vale quando se fala que não adianta fazer jejuns curtos. Então, muitos pacientes falam assim, eu fiquei sem almoçar. Eu tomei café da manhã, fiquei sem almoçar, eu faço 2 refeições ao dia, eu não entendo porque eu não emagreço. Porque é justamente isso. Além dele fazer, geralmente isso acontece, além de fazer um jejum curto, que não dá tempo do organismo chegar nesse ponto de fazer o desgaste dos estoques de gordura, ele faz, só dá tempo dele trabalhar ali com os estoques de glicose e baixar esses estoques, deixando o metabolismo mais lento para economizar a energia que ele não tem ali. Então, é por isso que esse jejum curto ele não funciona tanto e ainda gera um metabolismo mais lento. Então, é preciso que esse jejum seja mais prolongado para que a gente obtenha esse desgaste da gordura. E para completar, essas pessoas que fazem esses jejuns curtos, além de não ter o objetivo alcançado do desgaste da gordura, porque não chega até lá, desgaste a glicose antes disso, muitas vezes elas são ativadas, elas ativam ali os chamados mecanismos de recompensa e na próxima refeição elas tendem a aumentar ali os sensores do palato e aí elas acabam se alimentando em excesso. Então, além dela ter ficado em jejum e ter consumido ali estoques de gordura, jejum curto, consumido estoques de gordura e desacelerado o metabolismo, vamos dizer assim, para ficar mais fácil o entendimento, elas ainda depois ingeriram uma quantidade a mais de calorias. Então, tudo para que, mesmo fazendo jejum, mesmo ingerindo poucas refeições, elas não consigam perder peso com essa estratégia. Então, hoje o que se orienta sobre para quem pode fazer o jejum intermitente, tá? É que se respeite o que pode ser consumido no período de jejum, senão você não vai estar fazendo jejum. Que se respeite o consumo dos alimentos adequados no período da janela de alimentação, senão você vai estar consumindo calorias a mais. O ideal é que esse jejum progressivamente seja aumentado os intervalos, até você chegar no período ideal ali do protocolo, que seria em torno aí de 18 horas de jejum, com em média 6 horas de janela de alimentação. Esse é considerado um dos períodos mais efetivos, o mais efetivo talvez, tá? Não se recomenda períodos de jejum menores, pela razão que eu já expliquei, pela questão de você não conseguir atingir ali a queima, né, até chegar à queima dos estoques de gordura, que é o que interessa para a gente. Então, o jejum curto, ele não é interessante e o jejum prolongado também não. Então, acredita-se que jejum acima de 18 horas pode ativar esses mecanismos de recompensa e fazer com que você venha a ingerir uma quantidade de calorias muito maior, prejudicando o seu processo de emagrecimento. Então, a gente teria aí um jejum ideal, né? Um jejum intermitente ideal na faixa de um protocolo de 18 horas com 6 horas de alimentação, sendo que essas 18 horas poderiam incluir o jejum noturno, tá? O período do sono também entra como uma fase de jejum, e que esse protocolo de jejum intermitente ele seja instalado progressivamente, iniciando ali de uma maneira que você faça 12 horas de jejum, 12 horas de janela de alimentação e progressivamente vá aumentando esse período de jejum para 12 horas, né? Inicialmente 14 horas, 16 horas, até você conseguir ter uma boa adaptação e atingir essas 18 horas. E daí você pode aplicar alguns dias na sua semana, de acordo com o que for melhor para você. Importante lembrar que antes de iniciar uma estratégia dessa de jejum intermitente, é interessante fazer exames, procurar seu médico, fazer exames antes de iniciar. E importante também procurar um nutricionista para que ele possa fazer o cálculo do seu plano alimentar, estabelecendo esse cardápio
com porções adequadas, com alimentos adequados, para que você possa saber o que deve comer e como deve comer nesse período dessa janela de alimentação, tá? Então isso é muito importante. Outra coisa que eu queria lembrar é que gestantes não devem fazer o jejum intermitente, tá? É uma estratégia que para gestante não é ideal. E diabético eu não recomendo, assim, a não ser individualizando o caso. Eu não diria que seria uma contraindicação absoluta. No entanto, eu acho que precisa individualizar, precisa saber quanto tempo de diabetes, quem é o diabético, como que está o controle glicêmico dele, qual que é o tratamento que ele está usando. Então, não vou taxar que não deve fazer, mas a gente teria que individualizar. Mas, em princípio, gestantes não devem se utilizar do protocolo de jejum intermitente para emagrecimento. Mas deixo aqui uma mensagem que é uma estratégia válida, tá? E vale a pena você antes procurar, então, para fazer uma estratégia bem feita, funcional, né? E que induza uma boa perda de peso. E também tem uma outra coisa, tá? O jejum, ele além de permitir esse emagrecimento, permite que você aos poucos adquira um novo estilo de vida. Porque à medida que você vai ingerindo, fazendo essas melhores escolhas desses alimentos para o período que você está ali na sua janela de alimentação, isso já contribui para que nos dias que você não está fazendo jejum intermitente, você mantenha esse hábito da alimentação saudável e dos alimentos adequados. Então, é uma estratégia válida, funciona sim, mas precisa entender como que é o mecanismo, tá? Não vai funcionar de qualquer forma, só ficando muitas horas sem comer. É preciso ter técnica e ter método, tá? E procurar um profissional para orientar o seu plano alimentar, o seu cardápio, tá? E faça exames médicos antes. Esse era o meu recado hoje para vocês aí, para a gente falar um pouquinho do jejum intermitente. Tchau!